Olá! Hoje nós vamos aprender a terceira estrutura, né, de dados, a fila, né? Acho que vai ser uma aula mais suave, porque já caprichamos muito na aula 6, né? Tem muitas informações e tudo que você aprendeu lá, de uma certa forma, vai trazer para cá. Vamos ver os assuntos da aula de hoje. Bom, você será apresentado ao conceito da fila, vai também aprender que tipos de aplicações usam a fila, né? Vai conhecer esse critério FIFO, né? E as limitações dele, como a gente também viu lá na pilha. Vamos aprender a implementar funções de enfileirar, desenfileirar, exibir o primeiro elemento da fila e outras. E vamos apresentar a fila circular como uma solução para a fila, tá? Bom, são muitos assuntos, mas mais suaves do que da outra aula, porque os exemplos da pilha são bem maiores que vocês têm aí no mercado, né? Então, calma. Vamos direto ao assunto para poder ir bem devagar também nessa aula. Dessa vez não vai ter Ctrl Z não, porque de fato a sétima aula é a fila. O Ctrl Z ficou lá na pilha, né, que a gente avançou. Vamos ver um conceito de fila, muito importante. Eu procurei pegar do mesmo autor que eu peguei da pilha, para que você tenha uma linguagem semelhante, né? Porque às vezes você pega de um autor que eu gosto muito, diferente do outro, e você fala, ah, não entendi nada. Então assim fica tudo igual. Uma fila é um tipo especial de lista linear, então é bom lembrar que tanto a pilha quanto a fila são listas lineares, né? Só que a gente, quando tem lista linear, a gente trabalha com vetores, como foi na aula 5, eu disse na aula de pilha, eu posso ordenar, eu posso eliminar, eu posso ir em qualquer posição, mas quando nós temos assim uma restrição, eu só posso colocar e só posso retirar de uma extremidade, como é o caso da pilha, ou então eu coloco por uma extremidade e retiro da outra, como é o caso da fila. Então já são casos especiais da lista linear, mas são listas lineares. Então, por isso que eu queria dizer, uma fila é um tipo especial de lista linear, em que as inserções são realizadas no extremo, ficando as emoções restritas ao outro. O extremo onde os elementos são inseridos é denominado final da fila. E aquele onde são removidos é denominado começo da fila. Também foi do Pereira, né, esse conceito. Na verdade, isso é muito comum. Afinal de contas, vocês, lá quando falam da fila, vamos falar a fila do banco, vamos fazer a fila para comprar o ingresso para aquele show. É uma fila. O primeiro que chega é o primeiro que vai ser atendido. Se furar a fila, é um auê, até polícia. Então, vocês veem que vocês veem uma fila, você já se coloca no final da fila. Foi isso que o Silvio quis dizer, né? Que você sempre entra numa determinada posição e sai pela outra posição. Bom, então assim como a gente fez lá com a pilha, né? Tá aqui o significado dessa sigla que a gente fala tanto assim lá na pilha, LIFO, FIFO. Aí pessoal, FIFO, o que é isso, né? Então é first in, o primeiro a entrar, first out é o primeiro a sair. Mais uma vez, então, eu coloco em destaque as letras iniciais desse daqui, para que isso fique na sua memória. Nossa, é mesmo, eu me lembro daquela tela que a Anitta fez, que ela era tudo azul, de repente ficou vermelho. Então aqui é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então é o conceito da nossa fila em qualquer lugar da vida, né? Agora nós temos algumas considerações sobre a fila. E você vai ver que muitas delas, porque até a aula 7, a gente está fazendo uma alocação contígua, que é a alocação sequencial, que é o caso do vetor, né? O vetor a gente pode se deslocar a partir do endereço base, porque todos os elementos são colocados um após o outro na memória. Isso é uma alocação contígua. Mas quando a fila, na verdade, eu não posso limitar a fila a 10 pessoas. Olha, o banco só vai deixar entrar 100 pessoas hoje. Não
existe isso, né? Eu posso até falar, eu vou distribuir 100 senhas hoje. Aí tudo bem, passou da centésima senha, não adianta o senhor ficar na fila porque o senhor não tem senha. Aí as pessoas vão embora. Ainda resiste, mas vão embora. Agora, na verdade, também é uma coisa dinâmica, né? Que vai entrando, mas isso só na 8ª aula é que a gente vai aprender a não trabalhar com alocação contígua. Aí tudo bem, mas por enquanto não. Então nós vamos ter algumas restrições. Aqui volta a reforçar, a inserção de um elemento acontece em uma extremidade e a remoção em outra. Observe já a primeira diferença quando a gente falou da pilha, que tudo era no mesmo lugar, né? Então aqui está um exemplo, né? Aqui nós temos assim, veja bem, lá na pilha, se eu só me preocupo com uma extremidade, significa que eu só tenho que ter uma variável para controlar isso. Já na fila não. Eu vou ter que ter uma variável para controlar quem está no início e tem que ter uma variável para o fim, né? Então veja aqui o meu verde, o I está na posição 0. É um vetor, por isso que eu falo isso, deslocamento 0. E ele foi e disse que o final da fila está em 3. Por quê? Porque ele quer saber, na rotina que foi feita, é incrementado para jogar no final. Porque senão vai testar, vai dizer que a fila está cheia, se eu tivesse já apontado para o final, vai dizer que a fila está cheia e a fila nem está cheia ainda, né? Mas de qualquer maneira, você tem duas variáveis, aqui uma em verde, outra em laranja, para controlar o início. Assim como na pilha, você vai perceber que não existe uma rearrumação, não. À medida que você vai entrando, ele vai se colocando na posição. Olha, começou a fila com -1. E depois o F que controla o fim da fila e o início com 0, né? E aí, à medida que ele vai, você insere o F que controla o fim, na verdade ele aponta para o primeiro caso, tanto o início quanto o fim estão em 0, né? Você pode, Anitta, eu fiz meu trecho colocando, apontando para o final da fila. Porque aí você fez um trecho onde você deixa quem está na última posição e na hora que manda enfileirar, você incrementa primeiro para depois fazer. O meu não, eu já mando direto. Tá, então tá bom, se o seu trecho está correto, não tem problema. Só tem que tomar cuidado com o teste, que a gente tem que testar para ver se a fila não está cheia, né? Então, a forma como você põe, eu coloco que se é menor que tamanho -1, você coloca menor que tamanho -2, ou outro coloca que é igual ao tamanho. Bom, de qualquer maneira, o teste tem que validar se a fila está cheia ou não. Então ele vai enfileirando, você vai vendo que o F vai se deslocando, quer dizer, é porque ele vai sendo incrementado, né? Mas o I, enquanto não desenfileirar, continua com o seu valor inicial 0. E aqui, no final, quando ele aponta para o último, o meu teste é, e aí, o tamanho é menor, quer dizer, F é menor que o tamanho -1? Se for, então a fila está cheia. Porque se o tamanho é 5 e F está com 4, a fila está cheia. Então, se eu tivesse feito o meu teste de forma diferente, com essa mesma forma, e tivesse começado o meu F com 0, o que ia acontecer? F teria sido incrementado, estaria na posição 5. Aí, assim, quando tivesse 3, estaria na 4, eu diria que a fila estava cheia. Então, eu tenho que tomar cuidado só com a avalização, né? Para testar se verifica se fila cheia, se fila vazia, isso a gente tem que testar. Então, isso é que inserir na fila. Então, ele vai se colocando no vetor, no caso do vetor, naturalmente. Mas a gente tem o remover da fila. Coloquei primeiro pequenininho para você entender. Observe que o vetor, nós acabamos lá aquele quadro com I com 0, porque ninguém saiu ainda, e a variável que controla o final com 4. Observe que quando desenfileira, o I foi incrementado, ficou 1, e o F não se mexeu. O F está no final da fila. Porque agora, quando a gente desenfileira, eu vou tirando quem está no início. Observe uma coisa muito importante. Eu coloquei até esse cubozinho claro, mais claro. Porque não existe movimentação. Não existe nenhuma linha que eu delete esse valor. Na verdade, como a variável I foi incrementada, ela passa, digamos, a apontar para o segundo elemento, que é o de deslocamento 1 em relação ao endereço base. Mas eu não apaguei o 18, né? Então, assim, esse trecho que eu faço, que a gente coloquei na aula da pilha e escrevi, isso é só didático, gente, isso é só didático, para ajudar vocês, porque para pedir uma aplicação, se eu não sei se está tudo funcionando, a gente faz um texto que exibe toda a fila, não se exibe fila.
Isso é no nosso dia a dia. Eu posso até ver quem está no segundo da fila, mas é igual a pilha. A pilha você vê quem está no topo, a fila você vê o primeiro elemento. Então nada de ficar fazendo trechos para exibir fila, tá? Aqui está escrito bem grande, é só didático, apague depois, tá? O importante é você falar quem é o primeiro da fila. Tem lugar para entrar? Tem. Insere, remove, primeiro. São as ações básicas, eu falei lá, que aí você vai ver já já. Então, observe que aqui está claro, ele não apagou, simplesmente ir, né, se deslocou para o próximo. E aqui eu fiz todo o processo, fui desenfileirando, ó, e passou para 1. Fui desenfileirando e passou para 2. Fui desenfileirando e passou para 3. Quer dizer, ele aponta para onde vai. Portanto, no teste de desenfileirar, quem é incrementado é o início. Quando eu tirei o último e passou para 5. E aí não vai entrar nunca mais no trecho de enfileirar. Aí você fala, meu Deus, e agora? Quer dizer, essa é uma limitação. A quantidade de memória que eu aloco é uma limitação para isso. Vocês viram aqui que não existe movimentação na fila quando inserimos ou removemos. Somente as variáveis é que vão sendo incrementadas, tá? Podemos usar matrizes homogêneas, que são as nossas matrizes que a gente sabe, né? A gente não usou matriz de Struct e matrizes heterogêneas. Mas temos que ter clareza que precisamos de duas variáveis. Uma para controlar o início da fila, outra para controlar o fim da fila. Coisa que na pilha eu só precisava de uma variável. Lembra? Eu acho que eu coloquei o nome topo, né? Aqui eu coloco o início e coloco o fim. Então, eu tenho duas variáveis obrigatoriamente para controlar a fila, coisa que a gente não precisava na pilha, porque só tem uma intimidade. Então, tá aqui, ó. Um dos fatores que limita o crescimento da fila é a quantidade de memória alocada quando usamos matrizes. Isso a gente viu o mesmo problema na pilha, né? Mas eu falei, dei até aquele exemplo. Por exemplo, lá no XP, o MS Paint, ele só retorna 3 vezes, né? Então, é uma limitação para ele. Ele botou uma pilha de 3, só retorna 3 vezes. Porque aí vai guardando os endereços para ir voltando, voltando, voltando. Né? Essa é a ideia da pilha que a gente viu, aquela do fechar parênteses. Aqui também é assim, né? Então, é limitado. Né? Se você chegou ali, você viu que a fila está totalmente vazia, e ele não vai atender. Então, você imagina que você chegasse num banco. Aí, ele fala assim, a sua meta para você ganhar, você tem que atender a 100 clientes. Aí, aquele rapaz muito novinho, ele atende rápido, ele atendeu 100 clientes, 3 horas depois ele cruzou os braços, o pessoal, eu quero ser atendido. Não, eu já atendi meus 100 clientes. Isso não existe. Aí, até algumas profissões, isso existe. Ou seja, o médico atende tantos, o dentista atende tantos, porque senão, se ele for atender em 10 minutos cada paciente, ele não atende com uma presteza que deveria ter, né, em relação ao seu paciente. Então, isso é um problema que vai ser resolvido já na aula de hoje. A fila tem uma solução. Quando formos enfileirar, é preciso verificar que a fila não está cheia. Claro, enfileira aí, ó. Aí não tem, bota mais um, é um vetor, lembra disso, aqui também é vetor. Ele vai entrando e vai deixando colocar. Não interessa se falou 6, ele vai e se desloca para uma outra posição, até chegar um momento que prejudica um outro vetor ou alguma área especial, né, dentro do ambiente do sistema operacional. E também, quando a gente for retirar, desenfileirar, nós temos que verificar se a fila não está vazia. Imagina que você faça um trecho para exibir o elemento. Aí, de repente, a fila está vazia, vai exibir o quê? Um lixo. Né? A linguagem C++ vai exibir um lixo. O que tiver naquele endereço, ela exibe. Né? Então, isso é uma coisa. Enfileirar, desenfileirar, tem que descer para a nossa proteção. Bom, vamos dar uns exemplos. Eu sei que os exemplos que eu dei na pilha são bem maiores, né? E são bem, assim, mais interessantes, porque, assim, você vê, né? Você experimenta como é retornar e voltando dentro, no Ctrl Z, né? Você visitando as páginas que você vai clicando na seta, ele vai retornando. Quer dizer, conversão, binário, decimal, parênteses. Bom, tem muitos exemplos da pilha. É uma das estruturas que tem mais exemplos. Mas aqui também tem coisas importantes. A fila de arquivos para impressão, até mesmo na sua casa, você vê isso. Eu pego, abri uma coisa, um arquivo, mandei imprimir. Aí, vou outro, mando imprimir. Aí vou outro, mando imprimir. Quando eu vejo a caixinha, a janela da impressora, tem uns 3 lá. E vai saindo na ordem. Primeiro que entra, primeiro que eu enviei, vai ser a primeira que vai ser impressa, aquele trabalho. Né? Então essa fila, Anitta, tem prioridade. Claro que tem prioridades. Né? Mas eu estou falando de uma fila sem prioridade, então, para poder começar.
Atendimentos de processos requisitados a um sistema operacional é a mesma coisa, né? Você vai, quando você cria pessoal que trabalha com SO, né? Tem um outro tipo de programação, né? E é claro que até ele vai fazer na prioridade mesmo, mas de um modo geral, ele vai fazer o atendimento à medida que você foi solicitando. Faça isso, faça isso, faça isso, e aí, num batezinho, ele vai executando na ordem que você colocou. Buff para gravação de dados em mídia também é o uso da fila. Você vai vendo, ele vai colocando exatamente aquilo como você colocou na ordem para gravar. Que operações são realizadas com a fila? Bom, elas são bem parecidas, para não dizer iguais, porque mudam o termo com o que foi com a pilha. Se eu subir só um pouquinho, porque senão aqui ele não pega. Peraí, vou voltar. Inicializar, o init, inicializar. Se eu tenho duas variáveis que precisam ter um valor inicial, então inicializar geralmente diz respeito a elas. Inicializar a variável início, inicializar a variável fim, né? Depende de como é que vai ser meu trecho, vai ser com 0 às 2, né? Enfileirar, que é colocar na fila, né? Desenfileirar, que é retirar da fila. Elemento primeiro. Quem é o próximo elemento da fila? Você foi lá, entrou no banco, tirou a senhazinha para sentar, a senha de autoatendimento, foi lá. Aí daqui a pouco aparece lá, 45. Aí você fala, ainda sou 46. Tá bom. Aí 46. Aí você vai. Então, existe uma ordem, né? Foi atendendo, né? Então, aí você está sendo atendido, aí ele vai passando para outro, vai abandonando você. Verificar se a fila está cheia. Verificar se a fila está vazia, que parece um pouco também, são 6 ações também. Igual na... Bom, igual ao fim na pilha, eu lancei um problema. Mais uma vez, eu digo assim, eu procurei nessa aula, já que a gente teve a oportunidade de gravar, dar alguns exemplos para que vocês possam trabalhar quando os professores pedirem alguma coisa, né? No fórum, ele pede uma tarefa, cria uma situação do dia a dia, enfileire, faça uma função só, aí você faz, cria instruct, defina a situação. Então eu fiz aqui uma situação, claro, foi uma situação muito grande, porque eu queria deixar muito claro, né? Você vai poder simplificar na hora que ele pedir isso. Aí, Anitta, o que eu faço, hein? Bom, em primeiro lugar, você tem que fazer todo o código na sua casa. Testar todo o código para ver se está funcionando. E depois postar somente aquilo que o professor está pedindo. Ele está pedindo que você defina o problema, você definiu. Ele está pedindo que você defina a instruction, você definiu. E ele está pedindo para você colocar uma das funções. Ora, se o seu programa está rodando, você pode colocar qualquer uma delas. Lembrando sempre que, na fila, ou você vai postar uma enfileirar, uma desenfileirar, ou exibir elemento primeiro. Que essa outra que eu vou colocar aqui é só para você testar no seu código, para ver se está tudo funcionando, para que depois você retire, ou então coloque como comentário, se precisar, outra vez dela. Mas essas são as 3 básicas, como a gente viu ali, né? Então, você inicializa, você vê se está cheia, você vê se está vazia. E, em outras palavras, funções eu tenho. Mostra o primeiro elemento, insere na fila e retira da fila. Então, são uma dessas 3 que você vai postar. Não invente outra, porque isso não existe na fila. Quer dizer, na nossa fila intuitiva, existe o que eu quiser até. Eu posso falar, você aí que está na segunda posição da fila, eu vou lhe atender primeiro, porque a senhora está com o dedinho quebrado. Bom, mas aí isso é pessoas vendo pessoas, né? Aí é um outro caso. Né? Mas nessa coisa, na estrutura, ela tem que ter uma lei mais rígida, né? Senão fica caótico pra gente. Então, a minha situação é o seguinte. Em uma pequena cidade do interior de Pernambuco, eu gosto de colocar lá do Nordeste, que é da minha área, né? Então, cada médico tem que atender 20 pacientes por dia. Isso varia, né? Não pode ser que seja num estado 15, no outro 18, no outro 30, né? A doutora Ângela pediu que fosse desenvolvido um programa que armazenasse por ordem de chegada. Opa, já falou que é fila, né? O nome do paciente e sua identificação dentro do posto. Sim, porque quando ela vai chamar o próximo paciente dela, ela já abre lá pela identificação tudo que ela foi na última consulta. Todo mundo naquele posto tem uma identificação, tem um outro sistema, onde lá ele vê o que ela fez, o que ela está tomando, porque ela não é capaz de guardar tudo de todo mundo, né? São muitos pacientes que tem. Para facilitar o manuseio desse programa,
usei o tamanho da constante como 5. Claro, imagina se eu fosse mostrar tudo com 15, né? Na hora que eu fosse digitar, capturar, não ia acabar hoje a aula, né? Então eu fiz tudo com 5. Mas é claro que para atender aqui, a doutora Ângela queria que fosse com 20 elementos a minha fila. Então o tamanho da minha fila aqui seria 20. Além disso, não se exibe todos os elementos de uma fila, logo só para entendimento que foi criada a função. Então eu criei aquela função que vai exibir a lista, mas só para ajudar você para ver se seu código está funcionando. Não, essa nunca deve ser postada. É assim, uma carta na manga que a gente tem como programador de fazer alguma coisa, está tudo certinho, está enfileirando direitinho, está desenfileirando direitinho. Porque às vezes você bota tanta coisa que depois do 30 não sabe quais foram os números que você colocou. E assim listando, né, já é uma grande ajuda. Veja bem, se a doutora Ângela, ela quer que tenha o nome do paciente e que tenha a identificação, eu não sei como é essa identificação lá no posto, então é por isso que eu coloquei char. Poderia ser um vetor numérico, né? Mas eu não sei, pode ser que seja paciente que tem uma sigla, qual a clínica que ela é, né? Por exemplo, se é do coração cardíaco, se não é, se é do clínico, sei lá. Então, como eu não sabia, eu resolvi colocar a identificação assim no char. Mas aí, como você estiver fazendo o seu código, você faz como você quiser. Você fala assim, todos os pacientes são identificados por um número, aí não tem problema, poderá ser um int, tá? Então aqui, veja bem o que eu fiz na minha definição. Eu criei uma matriz bidimensional, onde tan está lá definido como 20, no meu caso eu botei como 5, lembra disso. Criei uma outra matriz bidimensional, né? Tan também como 20, no meu 5, com tamanho menor do que o nome, né? Fora isso, eu criei duas variáveis, a variável início e a variável fim, certo? Para que eu possa, digamos que eu sou a sua professora e vou corrigir a sua postagem. Para que eu possa ver se está correto, eu tenho que ver no seu enunciado que vai ter o nome do paciente, vai ter a identificação do paciente. Quer dizer, eu posso até falar, por que você colocou a identificação como char e não como número? Aí você fala, lá é porque a identificação tem o nome da clínica, você vai inventar, é sua, a proposta é sua. Mas não pode ser uma coisa absurda. Então, char não é absurdo, né? É bem viável isso aí. Então, tá aqui minha struct. Eu botei em destaque só para ajudar vocês na hora dos fóruns, que acho que vocês ficam um pouco perdidos, porque aí a aula não dá muito exemplo. Bom, a inicialização. Na hora da minha main, eu criei fila, cujo tipo é attend. Observe que a minha struct, quando eu defino, isso é uma definição da struct. Quando eu defino essa struct, eu defini com o nome attend. Então, nas minhas funções, inclusive na main, quando eu for criar uma variável desse tipo, eu tenho que colocar attend. Não é mais int, não é mais char. Attend é um conjunto de membros, onde cada membro seria uma variável, se fossem separados. Se eu usasse vetores, eu teria ali duas matrizes bidimensionais separadas, se eu não usasse a struct, e com duas variáveis. Ali na struct, não. Todos são membros da struct attend. É mais fácil, lembra, para copiar, eu copio uma struct para outra struct. Não interessa se tem vetor de char. No entanto, se eu trabalho com vetores, eu tenho que usar strcopy para copiar um vetor para o outro, para copiar, e tenho que usar também comando de atribuição para copiar valores numéricos. Então, é mais interessante usar a struct. Para mim, a inicialização da fila, veja como eu chamo o membro no início da struct. Então lá eu tenho 4 membros. Vou voltar aqui só um instantinho, né? Eu tenho um membro, eu tenho outro membro, eu tenho outro membro, eu tenho outro membro. Então cada membro, lembra na aula 3, cada membro é referenciado pelo nome da struct, né? Daquela struct definida, né? Um ponto e o membro, ele. Então, eu tenho o membro fim, vai ser ponto fim. Eu tenho o membro início, ponto início. Eu tenho um nome de identificação, vai ser ponto identificação, par de colchete. Esse não, que é vetor de char, matriz de char. A mesma coisa,
ponto paciente, par de colchete, que vai indicar a posição dele. Então é por isso que aqui nesse próximo eu coloquei esse atende fila, porque senão o aluno fala assim, peraí, fila ponto início, surgiu de onde essa fila? Ainda não viu o código? Então eu coloquei, ó, tá criada a fila, que é um tipo do tipo atende. E atende tem 4 membros, então eu estou agregando 4 variáveis. Isso é a inicialização. Depois, os protótipos. Toda hora eu coloco os protótipos para poder reforçar para você o que é protótipo. Então, quando eu coloco as funções depois, que aí a gente vai colocar daqui para frente, como a gente já fez em lista, já fez em pilha, está fazendo em fila, fazer em dinâmica, pilha dinâmica, duplamente encadeada, sempre trabalhando com funções. Então, eu sempre coloco as funções depois da main. E aí, para ficar reforçando toda hora o que é protótipo, o que é protótipo, eu coloco aqui. Veja, eu tenho 4 funções. Essa void lista é que eu digo, apagar isso depois que testar. Todas elas são void, significa que elas não retornam nada, porque se elas vão direto no local, elas podem manipular, não precisa retornar nada. Preferi não retornar. Às vezes a gente até retorna, no primeiro elemento, mas assim eu não retornei. Tudo ficou void para ficar no melhor entendimento. Todas elas vão ter como parâmetro fio, o endereço dessa, que aí eu chamo como eu quiser, não é porque a main chamou de fila que eu vou chamar, mas eu chamei todas de fio até para facilitar o entendimento de vocês. E o tipo, que é sempre o tipo e o nome da variável, aqui é o tipo e o endereço dela. O tipo é o atende, que na verdade é uma struct já definida de forma global, porque está fora de todas as funções. Lembra disso? Como ela está fora de todas as funções, ela é global. E deve ser assim, para que possa todo mundo trabalhar. Aqui eu fiz a primeira parte, a inclusão de I/O string, stdlib, por causa do system pause, etc e tal. E sem string, porque eu converto para maiúsculas. A constante definida como TAM, que no caso da doutora Ângela, ela deveria ser 20. Então, reforçando, ela não está com 20 para que eu não tenha que fazer 20 entradas, Ficaria mais complicado. Aqui a struct atende, observe que ela está antes de todos os protótipos e está antes também. Aqui começou a main, veja bem, ó, RESP 10. Anitta, por que você fez essa RESP? Ah, sabe por quê? Olha aqui, ó, CI RESP, aquilo que eu falei. Eu não posso colocar tudo que eu quero em todos os exemplos, porque senão, como eu disse na última aula, fica muito grande. Então eu vou aproveitando para o aluno curioso falar, ela gosta de botar isso, e ela chama a TOI, que é uma função de stdlib, por isso que a stdlib, além de system pause, tem que estar presente. Então ela vai converter. Lembrando que a TOI, quando eu digo assim, qual a opção? Aí, ao invés de eu colocar 1, 2, 3 ou 4, eu coloco casa, aí ele pega a casa, tenta ver se é número, não é número, é 0. Se é 0, volta, como opção inválida. Então aqui eu coloquei, aí criei uma variável P. Então você não poderia ter feito lá um char, tira daqui, tira de lá? Sim, mas aí eu converti para numérico, porque aí não precisa botar clicas, essas coisas assim. Olha só, atenção para essa observação, listar. Questão didática. Então, é só puramente didática para que você possa testar, para ver se está tudo funcionando. Remova depois. Isso significa, o professor pedindo para você fazer alguma postagem, é só uma dessas 3 que você vai fazer, tá? Bom, essa é a saída, quando eu rodei meu programa. Lembrando também, como vocês devem ter testado tudo da pilha, todos eles, os códigos, você pode copiar e colar. E estão numerados na sequência. Essa 4, que é a listar, questão puramente didática. E aí a gente vai agora no switch, onde tem todas as chamadas das funções, tá vendo? E acaba o programa, Então aqui é a chave que fecha o switch, aqui a chave que fecha lá o do while, que está lá na frente, o do, e a chave que fecha o programa. E aí a gente começa com as funções. A primeira função é a agenda, ela aqui insere. Quando ela insere, assim, eu preferia que a função recebesse tudo, ela que entra com o nome, ela que pede o nome, ela que pede a identificação. Então, por isso que deve ter sido declarado localmente 2 variáveis. Lembrando mais uma vez que lá eu não coloquei nome, eu coloquei paciente. Aqui eu posso colocar a variável que eu quiser. Lá eu não botei ID, eu botei, sei lá, identificação. Então eu posso colocar qualquer variável, porque uma função não quer falar com a outra em relação às variáveis locais dela. Elas se comunicam aqui, passam por aqui.
Então, observe só. Deixa eu só apagar aqui, porque aí talvez você não vá conseguir ver, porque eu botei aqui, né? Então, deixa eu só voltar minha caneta vermelha. Fim, que está controlando, né? Lembra que fim é aquele membro da variável que está controlando o final da fila. Aí ele coloca, ó, se fim está igual a tão menos 1, a fila está cheia. Então, a fila é 5. Se fim já está com 4, porque ele aponta para quem efetivamente está, ele já não vai deixar mais enfileirar. Se ele deixar, ele vem com 100.get, né? Limpa o buffer, né? Porque toda vez que você faz qualquer leitura, se for vetor de char, vai acontecer isso. Aí, pede para você entrar com nome, entra com nome, sem getLine, converto tudo para maiúscula. Então, ele vai lá e converte para maiúscula. Ah, não tem isso. Eu fui lá no meu Ubuntu, não tem STR/UPR. Então, é aquele trecho que a gente viu, né? Você vai fazer um for de 0 até menor que strlen de n e vai fazer n colchete x, recebe to upper de n colchete x. Pronto, resolve, né? Uma outra entrada de dados, eu também converti a identificação se tiver letras. Nesse momento, observe, o fio foi incrementado. Então, eu entrei na primeira vez, ele estava lá, menos 1, aí entrei o primeiro dado, o fim está aqui em 0. Certo? Foi o que aconteceu ali. E aí, eu copiei. Observe que eu estou copiando o fim e copiando aqui a identificação, o ID, para a identificação. Então, eu não pude fazer uma cópia de structs, porque eu não posso detonar o meu fim nem o meu início, que estão sendo manipulados. Então, eu fui copiar para o membro. Quando eu copio para o membro, e se é um vetor de char, eu tenho que usar strcopy. Pronto, ela faz isso um de cada vez. Volta para o menu. Ela não vai permitir que você vá entrando, vai entrando, vai entrando. Poderia fazer assim no meu? Poderia. Então você vai lá, faz um for de 5 vezes, faz um for de 10 vezes, para ele ir entrando, entrando, entrando. Ah, mas aí depois não vai ser mais, e se eu quiser ir entrando de cada vez. Então essa é a melhor maneira, entra um de cada vez, tá? Tá aqui a saída. Eu coloquei até de propósito o M maiúsculo, as outras letras minúsculas, né? Já o João botei tudo maiúsculo, para você ver que quando eu fizer aquela listagem que não deve ter, ele vai sair todo mundo maiúsculo, por causa da função STR/UPR, né? Por isso está tudo maiúsculo. Insere na fila, aí eu vou inserindo, eu vou escolhendo um lá sei lá que é, até a hora que ele fala, a fila está cheia, né? Então, na hora que a fila estiver cheia, não sou obrigada a fazer. Bom, vamos ver a consulta. A consulta é o remover. Como eu estou tratando de um atendimento médico, eu vou ter o nome da função consulta. Ah, posso sempre colocar remover? Pode, porque o usuário não vai ver. É só para vocês entenderem que a consulta, na verdade, é a remoção. A partir do momento que o paciente sai da minha sala, finge que eu sou a doutora Ângela. Aí pronto, ele já está removido da lista, que vem o próximo da fila, né? Então eu mesmo posso chamar, como acontece em alguns hospitais, ele mesmo já diz próximo da fila, já bota lá o número lá. Né? O próprio médico, né? Nem precisa ninguém chamar. Nesse momento, na hora da consulta, o que eu vou ver? Eu vou ver se eu estou testando se a fila está vazia, né? Bom, se fio início for maior que o fio fim, a fila está vazia. Lembra que o fio início começou com 0 e o fio fim começou com menos 1? Então, se a fila está maior que 0, e lá no final, quando eu tirei todo mundo, que o início ficou com 5 e o fim ficou com 4, aí quer dizer, o que aconteceu? Ficou vazio, né? Ficou maior. Então, a fila está vazia. Se não, ele mostra quem é o paciente atendido, quer dizer, que era o próximo da fila, e incrementa o início. Então, quer dizer, no desenfileirar, você não mexe mais ninguém. Aquele saiu, só o início é que vai ser incrementado. Aquele, embora esteja lá no sistema, né, a pessoa fisicamente saiu, mas no sistema ali não foi apagado, né, ela simplesmente deslocou para o próximo da fila. Então, a remoção é o trecho mais simples, tanto na pilha quanto na fila, é o trecho mais simples. E aí, quando removi,
Apareceu só, paciente atendido. Observe que Anita Maciel, quando eu entrei, Anita, todo minúsculo, só o M maiúsculo. Está todo mundo em maiúsculo agora. Para ficar mais elegante, na hora a médica digita rápido, ou então quem fica digitando os nomes das pessoas que vão chegando na fila que não seria a médica, e também pode errar, assim vai todo mundo para maiúscula. Apareceu isso. Anita, posso botar somente paciente atendido, Anita Maciel, não exibir os outros dados? Pode. Eu só coloquei caso você queira. Então, como o sistema é seu, você pode querer exibir todos os dados. Claro, os confidenciais não. Bom, pode aparecer assim, próxima pessoa atendida. Eu fui lá naquelas operadoras e fica aquela fila enorme e fala próximo atendido, aí aparece seu número, né? Em quantos lugares é assim. Então é o primeiro elemento, é quem está na fila. Outra vez você testa para ver se a fila não está vazia, e aí o próximo atendido é exatamente quem o elemento, o membro início está apontando no momento, né? Esse é fácil, né? Então o próximo paciente a ser atendido, né, seria aquele, já que a Anita foi removida. Lembra que a Anita foi removida? Esta lista é que eu digo que ela não existe, né? Ela só vai existir para ajudar você no momento que você está fazendo, né? Observe que eu faço um for, que vai desde o início até o fim da fila, para ele mostrar quem ainda está na fila. Então preste bem atenção. Isso é só para você, na hora que você está construindo, está desenvolvendo o seu programa, não ficar inseguro. Será que está acontecendo tudo isso? Eu quero pagar para ver, né? Não tem aquela história, eu tenho que pagar para ver? Então, aqui eu fiz então um for, já que o membro início, ele está posicionado no primeiro elemento da fila, e com o membro fim, pelo que eu coloquei, começando com -1, está posicionado no último elemento, eu posso varrer um for, porque eu coloco esse como sendo o primeiro elemento e esse como sendo o fim, enquanto for menor ou igual. Eu fiz com for porque eu sei início e fim, não precisava fazer com enquanto. E aí eu vou exibindo, olha só como fica a saída. Aí eu até botei um título, ordem de atendimento, né? Aí primeiro paciente, veja, a Anita já foi removida. Até agora eu só removi a Anita. Aí ele coloca que o primeiro paciente a ser atendido vai ser o João, o segundo paciente vai ser a Tereza, o terceiro paciente, o quarto vai ser o Augusto, o quarto a Dona Maísa. Aí volta. Se eu remover se eu remover o João, aí vai falar o primeiro paciente é a Tereza. Isso não existe em fila, né? Mas isso você pode até, sei lá, inventar em algum momento se achar que pode. Então, mas nesse momento é só para isso, didático. Ou então para você testar o seu trabalho, né? Bom, o nosso problema aqui se dá nisso aqui, na minha fila. Você vê que a pilha é diferente. A pilha tirou, ela vai lá e coloca. Tem que colocar sempre no topo. Então, se eu estiver mesmo trabalhando com vetor, ele vai lá e coloca. E a fila não. A fila, quando ele desenfileira, e chega à condição de 5. E se o início é maior que fim, ele diz que a fila está cheia. Em outras palavras, não pode mais inserir. Qual seria a solução? Se eu estivesse falando de lista, eu fazia um deslocamento, ó. Esse vai voltando, vai subindo até ele chegar na 0, esse vai subindo até chegar na 2, esse vai subindo até chegar na 3, e enfileira no final. Volta, início. Isso aí não adianta, não é o conceito de fila. O que a gente tem a solução é a fila circular, né? E para que a fila circular seja possível, eu preciso de um terceiro elemento. Não basta só início, não basta só fim, eu preciso de um terceiro elemento. Vamos dar uma olhada. Aqui a fila circular, claro, isso tudo é um desenho. Veja bem que isso, de fato, não existe. Assim também como esse vetor que a gente desenha no quadro, né? Já que é um vetor, é um após o outro. O circular é só para você entender. Não existe na memória essa alocação circular. É um após o outro, senão não seria um vetor. Então aqui, ó, eu já tinha o fim, eu já tinha o início da fila e eu criei o total. Eu não criei só T, porque senão não ia ter assim, aquele sentido para você, né? Então eu botei total. Mas poderia ser T, não tem nenhum problema. Então olha só, ele foi, o início está em 0, dizendo quem é o primeiro da fila. O fim está aqui, ele vai inserir na terceira posição, já tirando aqui, eu estou na terceira posição, depois que ele inserir. E ele fala, eu tenho 3 variáveis. Depois que ele insere, o fim está na terceira. Início está em 0, o fim está na terceira, o total é 3. Né? Então, na verdade, aqui vai passar para a quarta, perdão. O fim está na terceira, vai passar para, quer dizer, seria a quarta variável, mas é de número 3. Então, na verdade,
essa inclusão do total 3 é que vai garantir para mim que no momento eu tenho 3 variáveis. Né? E que depois dessa eu vou ter 4 variáveis. Depois que ele inserir, eu vou ter 4 variáveis. Né? Então, logo depois que eu insiro, né? Então eu vou ficar, total é 4. E aí, até chegar a situação, aí vai ter um teste. Quando o total chegar a 5, significa que o F vai voltar para 0. Né? O início vai voltar para 0, perdão. Quando o total chegar a 5, você vai ver, chegou a hora que quando o I chegar a 5, o I volta para 0. Quando o I volta para 0, a gente vai ver que o total está com 5. Né? Então, essa é uma coisa, porque o I vai crescendo, na hora que ele vai desenfileirando, foi desenfileirando, aí o I chegou só a 5. Ele falou, e aí, 5? E você é 5? Então, o total, então volta para 0. É a forma de, já que ele desenfileirou, esse ficou aqui vazio, o I já chegou lá, aí começa a desenfileirar. Né? Começa a permitir a inserção de novo. Então, a solução foi essa. Qual é a solução? A criação de uma terceira variável de nome total. Né? Daqui, ó, começou a remover, mas ele estava sinalizando, o total é 3. Total é 3. Quer dizer, mesmo isso aqui não aparecendo, como o total é 3, ele vai poder inserir aonde foi removido. Ele vai se basear quem está no início, e aí ele fala, bom, então vamos lá jogar no 0, depois vamos jogar no 1, exatamente a fila como vocês vão ver. Daqui, ó, nesse caso daqui eu estou numa situação onde o 18 já foi removido, o 23 já foi removido, o primeiro da fila está aqui. Aí quando ele vai inserir de novo na posição 0. Então ele vai chegar aqui, ó, entrou aqui. Aí nesse momento ele fala, ó, o total agora é 4. O total estava 3, agora o total virou 4. Então essa aqui é importante. Né? Isso é importante quando você faz assim, porque agora você sabe que eu não estou com a fila cheia, tem lugar vazio. E o lugar vazio começa outra vez pelo início. Ele coloca em 0, depois coloca em 1 e vai colocando à medida, porque a fila vai tirando na ordem mesmo, né? Não tem como ser diferente. E aí, ó, no final, né? Total 5, IF0, e chegou a 0. Quando o total é 5, ele volta o I para 0. Se tivesse desenfileirado, começava a encaixar aqui, tá? Então essa é a ideia. O problema é resolvido com um acréscimo de uma variável. Que a variável é essa? A variável que conta quantos de fato estão na fila, né? Esse é o menu, inserir, listar, remover, né? Que aparece. A struct, o acréscimo de total, né? Botei só um vetor para não ficar muito grande a explicação. A inicialização, quer dizer, kill fila, porque eu declarei lá struct como kill. Fila início começa em 0, fila total começa em 0, fila final começa em 0. Né? Então todo mundo aqui começa em 0, pela lógica, todo mundo em 0. Os protótipos, 3 funções, entra, deleta e elemento primeiro, né? Que no original lá da aula está como lista. O programa, a struct com as 3 funções, os protótipos das 3 funções. Depois a main, a inicialização de início, fim e total. Fiz com for, porque o for com ponto e vírgula equivale a um do while, desde que no case eu mande sair, né? Só para vocês verem que eu posso fazer com for também. O switch com os 3 casos. Observe que quando o caso é S de sair, eu paro e dou exit 0. Esse 0, ele sai do programa. Né, que é exatamente o que faria o do while. Às vezes a gente acha mais elegante. A função entra, atenção, entra na fila, é um valor, ele vê se já é igual a max, total, quer dizer, o tamanho já chegou ao máximo, se for tá a fila cheia, se não, ele manda digitar o valor, e aí ele guarda na fila esse valor, incrementa final, né? Porque aí o final vai se deslocando e incremento total, né? Assim, esse testezinho do rosa aqui, né, que tá testando se é final igual a 0, então o final recebe 0, né, para você, só para destacar, ele está presente, tá? Então, você olha, o final já chegou a 5, chegou, e então ele tem que voltar para 0, porque senão como é que ele já chegou a 5, né? Então vamos retornar tudo para o início, senão vai ficar complicado. No deleta, eu testo se o total é 0. Se o total for 0,
não tem fila, tá vazio, ninguém tá ali, né? Senão, ele vai remover, né? Toda vez que ele remove, é igual a outra. Ele incrementa o início para deslocar o primeiro da fila. Não apaga nada. Você não vê em nenhum momento eu falando assim, fila circular, ponto início igual a 0. Não você vê isso aqui, não. Esse comentário que está aqui é porque eu tive que fazer isso lá na aula, porque inventei essa função listar. E aí essa função listar, a gente tem que colocar esse menos 999 lá, botar um valor qualquer, porque para poder testar toda vez que for esse valor, significa que já não existe mais. Porque o valor 0 é um valor que pode ser real, estou guardando temperaturas, não tem problema nenhum. Então, eu coloquei aqui em comentário, porque eu só estou trabalhando, né, com ela mais pura. Quer dizer, na hora que você quiser postar sobre a fila circular, não tem que fazer isso, né? Isso é porque eu estou preparando para listar na outra função só quem de fato existe. E quando eu removo, eu tenho que, para poder fazer isso, já que a gente não lista toda a fila, eu joguei um número qualquer, menos 999. Então isso não teria uma temperatura, digamos, menos 999. Porque aí, se for isso, quando for lá na função, ele fala, você é menos 999, então não vou listar você, tá? Então, na verdade, é só isso que está aqui, né? Tira essa aqui, comentário, rosa fica, porque é um teste, né? Na hora que ele vai, então ele tem que voltar para 0, o início, e total é decrementado, porque foi removido, menos 1 sai. O elemento primeiro, tá vendo tudo isso aqui que está comentado? Isso tudo que está comentado, ele tem que estar presente se você quiser obter os resultados que eu mostro no início. Porque aí eu fiz essa função mesmo de listar aqui, para ajudar, né? Mas, na prática, é só esse else, o cout e acabou. No elemento primeiro. É só mostrar quem está no topo, como é na pilha, né? Quem está no topo, aqui quem é o primeiro da fila. Que pode ser o primeiro, o segundo não é quem está no topo. Essa posição se desloca. Agora, retirando esse asterisco, esse barra asterisco, esse comentário, aí tudo bem. Você te retira isso que você vai exibir o que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Então, a análise a seguir está baseada nas funções lá, ou seja, essas funções que eu apresentei retirando os comentários daqueles trechos, né? Então, o trecho que inseriu o valor 18, pressionou, e depois de inserir mais 4 valores, né, a pilha ficou cheia. Aí eu botei o trecho que exibe, que é o da lista. Aí botei essa saída para você ver, ó, digitei 18, 23, ele falou, tá na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Isso é para lhe ajudar, para ver se está fazendo certo. Aí depois eu removi. Eu removi o 18 e removi o 23. Fui lá, R. Outra vez, R, saíram os dois. Aí, por curiosidade, para saber se eu estava fazendo certo, eu mandei outra vez listar, né? Quando eu vou listar, eu já vi que, ó, não tem mais o 18, não tem mais o 23, só tem o 13, o 15 e o 30. Bom, até aí eu estava certo mesmo, né? Aí fui embora, falei, agora eu vou inserir. Vou inserir 2011. Por tudo que eu vi inserir 2011, ele tem que parar na posição 0. Que foi a primeira a ficar vazia. Vamos ver, o que eu fiz? Fui lá, mandei exibir de novo. Opa, está na posição 0. Observe que a posição 1 não está aparecendo, né? Porque tem aquela história, se for menos 999, né? Não é aquele purinho simples, não. Então tá lá. Eu estou vendo que já tem. Então, esse é o primeiro que vai, esse é o segundo que vai ser removido, esse é o terceiro que vai ser removido, esse é o quarto que vai ser removido. Aí o que eu fiz? Ah, vamos ver se é verdade, né? Então, vou inserir outro. Vou inserir 1989 para ver se ele entra lá na posição 1, se é verdade que o meu trecho está certo. Aí fui lá, inseri na posição 1. E está certinho, ó. Mas, na verdade, se você chamar quem é o próximo que vai ser removido, o próximo que vai ser removido é o número 13. Não é? Deixa eu ver se eu coloquei esse para ver. Então, tá vendo? Eu pedi, não botei para ser exibido, eu botei remover. Ele removeu o 13. No entanto, se você olhasse pontualmente, você ia achar que o 2011 seria o primeiro a sair. Não, mas a variável T início estava apontada lá para o 13, para a posição 2. Portanto, ele tinha que remover o 2. Então, isso resolve o meu problema da fila, né? A fila circular. Removi o 3 e após essa remoção, olha como ficou. Ficou o 0, 1, o 2 desapareceu. O 15 é o próximo, o 4. Ou seja, meu início é no 3, o fim seria no 2 da fila, né? Que estaria vazio, o próximo a ser preenchido, né? E o total é 4. Né? Então, a fila circular resolveu o meu problema da fila vazia e eu não poder mais preencher, né? Então, foi uma grande solução. Bom, essa análise aqui
eu fiz retirando aqueles trechos, aqueles que estão em comentários, só para mostrar a diferença. Quando eu mando inserir, é igual. Digite valor, eu botei 18. Depois, quando eu mando exibir o primeiro, aparece próximo a ser removido, posição 0, 18, como era tal. Mas, no entanto, o listar, que eu troquei por elemento primeiro, acho, mas poderia ser listar, né? Não, acho que botei remove, deixa eu botar aqui, peraí. Exibe o primeiro. O próximo a ser removido. Não, nesse aqui, que seria o primeiro elemento, lembra que naquele saía todo mundo. Fulano no 0, no 18, fazia aquele trecho enorme lá. Aqui não, só mostra quem é o próximo. Não tem como, por isso que eu digo que aquela quarta função, ela é importante para eu saber que deu tudo certo. Depois eu apago e apresento o meu certinho. Então, aqui o removido, trecho que remove e acabou. Bom, então vamos chamar o resumindo para eu finalizar a aula de hoje, né? Bom, nem sempre todas as aulas posso ir com tanta calma como fui hoje, né? Porque na aula da pilha tinha muito assunto e que eu pude aproveitar na aula de hoje, já falando, a gente fez isso na pilha, né? Então a pilha teve que ser um pouco mais corrida. E a aula da fila eu consegui fazer bem devagar e me fazer entender. Eu senti que foi bem devagar, nem parecia eu que estou sendo tão agitada. Mas a aula da pilha, você assiste de novo e entenda que aqueles exemplos todos são importantes para o entendimento da pilha. Como eu falei, tem gente que fala que, olha, eu nunca usei a pilha, né? E a aula da fila é mais fácil mesmo de ser entendida. Eu espero que vocês estudem bastante a história da pilha, porque quando nós chegarmos à aula 8, nós precisamos estar assim, dominando esses dois conceitos para a gente aprender depois na aula 9 a pilha dinâmica e a fila dinâmica, tá? Então, até a próxima aula.